O grande debate de hoje começa falando da guerra entre Israel e o Hamas. O presidente Lula prometeu se empenhar para retirar da faixa de Gaza familiares palestinos de brasileiros que aguardam ser repatriados. A promessa foi feita durante videoconferência com a família de Hassan Rabi, que integra o grupo de cerca de 30 pessoas que estão na faixa de Gaza. A operação, entretanto, depende de uma negociação diplomática. De acordo com fontes, há possibilidade de trazer ao Brasil familiares mais próximos, como pais, filhos e até irmãos. Os casos, porém, são cuidados caso a caso a partir da solicitação de brasileiros. O presidente Lula garantiu ainda que o avião da FAB ficará no Cairo à espera da repatriação o tempo que for necessário até a abertura da fronteira. Zé Eduardo, o Brasil está se empenhando para retirar brasileiros da faixa de Gaza? Muito boa noite. Bem, boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Está sim, está se empenhando, há um esforço diplomático e do governo muito forte nessa linha. Essa fala do presidente da República no dia de hoje, falando com pessoas, com brasileiros que lá estão e oferecendo o apoio do país, eu acho que tem um lado muito importante de sinalizar a solidariedade do povo brasileiro, do Estado brasileiro, com aquelas pessoas que lá estão. Acho que essa fala do chefe de Estado, do chefe de governo, Luiz Inácio Lula da Silva, foi muito correta, muito oportuna. Agora, é necessário que, evidentemente, as negociações diplomáticas prossigam. Eu acho que há duas dimensões, aos brasileiros e aos familiares que não são brasileiros. Tudo é possível numa negociação. E aí, o bom senso, especialmente quando eu tenho famílias, que eu tenho filhos menores, toda esta situação, eu acho que tem que prevalecer. É hora de nós termos esse diálogo e aplaudirmos, sem sombra de dúvida, o gesto do presidente da República e a direção política que está sendo dada por ele, inclusive, à nossa diplomacia. Caio, o Brasil está empenhado para retirar brasileiros da faixa de Gaza? Muito boa noite. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Parece que sim, e é o mínimo que se espera. Eu também aproveito para manifestar toda a nossa solidariedade, também às vítimas palestinas desse conflito, né? Esse conflito que tem origem com uma agressão covarde e sem precedentes, né, do grupo terrorista Hamas. E a gente fala aí, lendo a reportagem da CNN, é impossível não se sensibilizar com o caso desse brasileiro e dos seus familiares, né? Mas tem outros casos também, como eu acho que o mais emblemático de todos, na falha do lançamento do míssil atribuído à Jihad Islâmica, né, a destruição daquele hospital com centenas de vidas humanas perdidas. A gente tem também a situação denunciada aqui pela embaixadora do Reino Unido na ONU, que diz o seguinte, aspas, a proposta de resolução, em referência à proposta derrotada do Brasil, ignorou o fato de que o Hamas está usando civis palestinos inocentes como escudos humanos. Eles se inseriram em comunidades civis e fizeram do povo palestino suas vítimas também. Portanto, é justo que o governo brasileiro envie todos os esforços para retirar os cidadãos nacionais e suas respectivas famílias dessa zona conflagrada, né? Mas como foi colocado aqui no enunciado, é uma negociação diplomática muito complexa que envolve interesses diametralmente opostos. Óbvio, do lado você tem o Hamas com a sua proposta genocida do extermínio do Estado de Israel, do extermínio do povo judeu. Por outro lado, você tem Israel, no exercício da sua autodefesa, querendo neutralizar as ameaças terroristas do Hamas. E você tem um terceiro ator aí, que é muito importante, que é o Egito, cujo presidente, numa declaração muito infeliz, mas reveladora, né, da sua simpatia ideológica, falou que o esvaziamento da faixa de Gaza pela migração, né, de refugiados da guerra esvaziaria a causa palestina. Aqui eu peço licença para ler, inclusive, matéria da CNN. Diz o seguinte, Egito começa a reinstalar muro para fechar fronteira com Gaza. Mostram imagens de satélite. Você associa isso com a dificuldade de trânsito de ajuda humanitária nessa fronteira e a gente começa a ver que a situação é muito mais complexa. Você tem um terceiro ator muito importante. Agora, eu concordo com o Zé, a iniciativa do Lula da Silva de pessoalmente se solidarizar com a vítima brasileira, uma das vítimas brasileiras desse conflito, é louvável, sim, é positiva, mas, como diz a própria matéria, a apuração aqui da CNN, o que houve foi, aspas, uma promessa de empenho. Não pode, nem poderia ser uma promessa de resultado. Agora, eu volto a frisar, né, porque no frigir dos ovos estamos tratando aqui de vítimas civis. Aspas para a matéria da CNN. É
é possível e até provável que os horrores singulares infligidos a tantos civis tenham sido concebidos pelo Hamas para garantir uma resposta massiva de Israel, independentemente do custo para os civis na faixa de Gaza. Ou seja, é preciso tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Eu digo isso, né, como alguém que defende a lei internacional, o direito à autodefesa, para que o Estado Democrático de Israel não caia nessa armadilha, né, não proceda aí exatamente de acordo como que é essa organização terrorista que está disposta a sacrificar os próprios cidadãos palestinos em nome de uma pretensa causa que não tem legitimidade nenhuma. Afinal de contas, nós nunca podemos endossar algo como o genocídio proposto no estatuto dessa organização e, enfim, nessa doutrina radical islâmica que é professada por esses extremistas. Caio, o que é preciso para que a repatriação de fato aconteça? Bom, como eu disse, é uma questão de um acordo diplomático muito complexo, que não envolve simplesmente os estados envolvidos diretamente no conflito, mas agora você tem um terceiro ator muito importante, que é o Egito. Por que eu coloquei aqui a questão da fala do presidente? Porque isso, de certa forma, né, ele reflete também um pouco do humor da sua própria população. E, obviamente, como todo político, ele tem as questões aí de opinião pública que acabam direcionando um pouco as suas ações. Então, você tem todos os países, principalmente os países democráticos, né, legitimamente preocupados em tirar os seus nacionais dessa zona conflagrada. E isso, obviamente, exerce uma certa pressão. Você tem Israel querendo fragilizar as posições do Hamas, né? Então, aplicando aí um cerco fechado à região, fazendo incursões pontuais que, infelizmente, tem como efeito colateral, sim, a morte de civis, e nós lamentamos isso. Você tem tudo isso, mas você tem um terceiro ator que é fundamental, que é o outro lado da fronteira, né? E assim, a população de Gaza, ela supera 2 milhões de pessoas, numa região aí que é uma fração, por exemplo, da cidade de São Paulo, em extensão territorial. Então, existe sim uma preocupação com o número de pessoas e, enfim, como abrigar essas pessoas, mas percebe-se que existe uma preocupação também de natureza ideológica, de manter a chama desse conflito, que eles chamam de causa palestina, acesa. Agora, a causa palestina legítima, isso é ponto pacífico nesse debate, que seria a solução pacífica, né, de 2 estados, um estado judeu, outro estado palestino, com fronteiras internacionais reconhecidas, etc. e tal, como nós vimos ao longo da história, ela já foi proposta 8 vezes. Ela foi proposta as últimas 2 vezes, em 2000 e em 2008. Ela incluía um estado palestino com 100% da faixa de Gaza, 94% da Cisjordânia e Jerusalém do Leste como capital desse novo estado. Só que, infelizmente, esses grupos radicais, né, que ficam lançando mísseis contra a cidade de Israel, que ficam treinando jovens como homens-bomba, doutrinando eles com esse ódio xenofóbico, esse ódio religioso, que treinam esses paramilitares para entrarem em festivais de música e promoverem verdadeiros massacres, e que agora tem civis, centenas de civis de Israel sequestrados. Aí fica muito difícil ter uma negociação, até porque no próprio Estatuto do Hamas está falado que qualquer tentativa de atingir a paz ou qualquer mediação internacional é uma farsa, porque ela é conduzida por, aspas, hereges. Então, assim, é complicado dar uma opinião, porque isso vai depender de um acerto muito complexo. Mas, por outro lado, ajuda a saber que o Brasil, coincidentemente, está na presidência provisória do Conselho de Segurança, então tem uma posição aí de destaque. É preciso aproveitar essa janela, e fez uma resolução junto ao Conselho de Segurança que foi aprovada aí por 12 países, com um veto, que foi dos Estados Unidos da América, e 2 abstenções, ou seja, foi costurado aí quase que um consenso. Então, isso torna o Brasil um interlocutor privilegiado junto aos países envolvidos no conflito, e eu acredito que
isso possa sim favorecer, vamos dizer assim, a agilidade da retirada, e é isso que nós torcemos. E aqui também, mais uma vez, os elogios aí à atitude pessoal do presidente de entrar em contato, se solidarizar e passar palavras aí, essencialmente, de esperança aos nacionais que estão nessa situação. Zé, o que é preciso para agilizar essa repatriação? Eu não vejo o radicalismo de um lado só, eu vejo dos dois. E isso é o que dificulta imensamente a negociação. Houvesse o radicalismo só de um lado, todos os países poderiam se postar contra o radicalismo lateral que existiria. Não é o caso. Ou seja, nós tivemos um ataque efetivamente horrível, inaceitável, feito pelo Hamas a Israel, imperdoável, injustificável. Porém, há todo um histórico de situações de uma faixa de Gaza já cercada, com controle de alimentação, de opressão, de bombardeios, que foi também cultivando o ódio. E o ataque daqui cultiva o ódio de lá, o ataque de lá cultiva o ódio daqui, e gerações estão sendo criadas dentro desse clima de ódio. Ou seja, este radicalismo que é expresso pela postura equivocada do Hamas de atacar Israel e expresso também pelo governo de Israel através de falas que absolutamente são inaceitáveis de vários dos seus ministros. Eu tenho citado uma aqui, mas tem vários ministros que têm falado de extermínio dos palestinos. Isso é péssimo. Eu acho que isso mostra o radicalismo de lado a lado, mostra que nem sempre as grandes potências mundiais estão querendo a paz, estão querendo se alinhar nos seus interesses geopolíticos. Isto ou seja, é a negação da possibilidade do entendimento. É como se a vida humana não importasse nada. Eu não vejo, por exemplo, da mesma forma que aconteceu do Hamas atacando indevidamente, incorretamente Israel, de uma forma imperdoável, eu não acho que as vítimas que acontecem em Gaza são efeitos colaterais. Não é efeito colateral, não é efeito direto. Quando eu vou bombardear onde está a população civil, e não especificamente objetivos militares, eu estou matando vidas humanas inocentes, estou matando crianças. Já morreram mais de, acho que 6 mil pessoas, avalio, lá na faixa de Gaza. Isso não é um efeito colateral. Isso é o resultado de uma ação deliberada de ataque que não discrimina militares ou postos militares e população civil, como também fez o Hamas, que atingiu a população civil, como sequestrou pessoas. E esse tipo de situação exige um mínimo de compreensão das grandes potências para que deem um basta, para que pelo menos façam um cessar-fogo, para que possa entrar alimentos, para que possa entrar comida. Os hospitais em Israel estão fechando. Estão fechando porque não tem nada, não tem mais luz. Não tem luz porque não tem combustível. Os hospitais na faixa de Gaza estão fechando porque não tem mais combustível. Ou seja, são situações que não é possível não entender. Claro que nós estamos fazendo o nosso papel, enquanto Brasil, de tentar tirar os brasileiros de lá, os familiares, e propor a paz. Mas é muito difícil quando dois radicais não desejam a paz, desejam um extermínio recíproco, porque um lado quer o extermínio do outro, o outro quer o extermínio do um. E aí fica a nação, as nações se digladiando, né? Incentivando o ódio, passando, olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu lá. E, infelizmente, as grandes lideranças mundiais que deveriam se colocar pela paz acabam pensando mais nos seus interesses imediatos, nos seus mercados, na sua geopolítica. É isso que entristece o lado humano que nós temos nessa história, nessa tragédia que está acontecendo. Isso é uma tragédia. O ataque do Hamas a Israel foi uma tragédia e a resposta de Israel acima daquilo que efetivamente deveria ser necessário para uma defesa, para ataques de objetivos de instituições militares, de prédios militares, é absolutamente inaceitável. Pedir para evacuar o hospital, né? São coisas que, assim, me parece que o senso humano que está dentro de cada um de nós não pode concordar. É claro que eu posso, cada um tem, ninguém é neutro, eu posso ter avaliação que um lado é melhor que o outro, etc. Mas acima disso está o desejo do respeito à humanidade. Eu não posso concordar que efetivamente palestinos sejam mortos do jeito que foram, como eu não posso concordar que pessoas de Israel tenham sido mortas do jeito que foram. Ou seja, é isso que nós precisamos nos postar. E aí andou muito bem o presidente Lula, ele deu a solidariedade aos brasileiros e está diplomaticamente agindo para construir mais uma proposta brasileira que permita salvar pessoas, entrar alimentos e peçam um cessar-fogo. É, assim, um mínimo que aqueles que defendem direitos humanos podem desejar. Há momentos na vida, todos nós temos um lado, mas há momentos na vida que, além dos nossos lados, nós devemos pensar naqueles que estão morrendo, naqueles que estão sofrendo. Não importa quem, importa que estão. E aí eu preciso me postar.
Eu acho que nós não podemos aceitar aquilo que está acontecendo hoje, o que aconteceu no ataque do Hamas, nem a forma com que Israel está respondendo àquilo que efetivamente em que ele foi vítima, mas também agora se torna algoz em situações que são absolutamente não direcionadas a objetivos militares e estão vitimando milhares de pessoas. Eduardo, como a ONU vai resolver a questão diplomática, principalmente com Israel, para aliviar a crise humanitária em Gaza? Não sei, eu acredito que essa Assembleia que está sendo feita da ONU tem que tirar uma posição de unidade. Ou seja, independentemente dos valores que estão colocados, ou seja, tem gente que acha, como o Caio aqui falou, que os palestinos são culpados de tudo, tem gente que acha que os palestinos são culpados de tudo, tem gente que acha que foi a resolução da Segunda Guerra Mundial que gerou a confusão. Não importa. Não importa isso. Não se trata de justificar iniciativas como essa. Da mesma forma que eu não posso justificar o que o Hamas fez, eu não posso justificar a morte de palestinos inocentes. Não é possível isso. E a ONU tem que se posicionar nessa linha. E os países têm que estar unidos, independentemente dos seus interesses geopolíticos. Mas isso é exigir muito das lideranças mundiais. As lideranças mundiais pensam mais nelas, nos seus eleitorados e nos interesses geopolíticos dos seus países. Acho que infelizmente, faltam muitos estadistas que, nessa hora, pensem menos na política que interessa a sua lógica estratégica e mais nos seres humanos. Caio? Só para repor a verdade dos fatos, aqui o José Eduardo citou, entre aspas, diz o seguinte: tem gente que acha, como o Caio, que os palestinos são culpados de tudo. Bom, primeiro, que eu não culpo ninguém por tudo. Depois, que eu não faço confusão entre o povo palestino e os terroristas do Hamas. Aliás, quem prestou atenção no meu argumento inicial viu que eu fiz questão de repercutir a denúncia da embaixadora do Reino Unido, que inclusive citava o fato do Hamas usar a população civil deliberadamente como escudos humanos. Viu também que eu me solidarizei também com as vítimas palestinas do conflito, né? Mas aí sim, isso você pode falar, Zé, com absoluta tranquilidade. Eu responsabilizo o Hamas por este conflito. O que Israel está fazendo, e até com moderação, dado o seu poder bélico, é exercer o seu direito de autodefesa. Agora, óbvio que isso é extremamente complexo quando você tem um grupo extremista usando justamente a questão da população civil para tentar se blindar. Então, a gente tem uma situação aqui dificílima, muito complexa. E toda vez que Israel enseja uma resposta mais forte, você tem aí interesses internacionais, aí, mais uma vez, geopolíticos, especialmente da parte do Irã, né, no sentido de ameaçar com terrorismo, ameaçar com uma escalada do conflito. Agora, o que a gente tem que se perguntar é o seguinte: é legítimo? É justificável? É justo, correto, que Israel neutralize as ameaças terroristas ao seu território? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, se você acha que Israel não é obrigado a conviver com uma organização terrorista no quintal do seu território, uma organização que, além de terrorista, é expansionista, é belicista, é genocida, se você acha que é legítimo Israel neutralizar essa ameaça, não há como não concordar com uma resposta militar. E, de novo, a diferença essencial aqui é que os alvos de Israel, eles são militares, com efeitos colaterais na população civil, incluindo fatalidades que todos nós lamentamos. E isso é um horror, porque a guerra é um horror, mas é diferente do terror, que mira em alvos civis, justamente para promover o pânico na sociedade pelo uso sistemático da violência. Então, eu não culpo os palestinos, acho que são vítimas. Né? A última vez que o Hamas contou aí com o apoio popular manifesto numa eleição foi nos idos de 2006, 2007. Depois houve uma conflagração entre as próprias lideranças palestinas no território. Eles ficaram com a administração de Gaza, estão fazendo isso de forma tirânica e, conforme matéria da CNN Internacional, nesse curto espaço, nessa pequena área, certo, que é menor que a cidade de São Paulo, há pelo menos 6 campos de treinamento terrorista. É legítimo que Israel reaja a isso.
30 segundos, Leandro? Por favor, 30 segundos. Quando eu falei evidente que você culpa o Hamas, mas na verdade no histórico que você faz, você fala de toda uma situação que vem antes do Hamas surgir, ou seja, das negociações que os árabes e os palestinos não aceitaram, etc. Por isso que você atribui uma culpa não só ao Hamas, mas àqueles palestinos que antes da vitória do Hamas não aceitaram acordos. Foi essa linha que interpretei a sua fala. Né? Não bastasse isso, eu não acho que há hoje em Israel, da parte de Israel, um ataque só a objetivos militares. Mandar evacuar hospitais não é objetivo militar. O que está sendo feito lá em Israel vai muito além. A morte de pessoas inocentes, não apenas de membros do Hamas. Não é um mero efeito colateral. É uma estratégia, sim, de disseminar uma situação profundamente inaceitável. Há quem diga, inclusive, que há crimes de guerra e por que não haverá? Se eu não permito sequer o socorro das pessoas, se eu não permito até que os hospitais funcionem. Ora, esse tudo que me leva a crer que realmente nós não podemos ter um lado nessa história, embora até podemos ter um lado, não há problema nenhum, mas nessa hora nós temos que ter a sensatez de propor a paz, propor efetivamente que se salvem as pessoas. Zé, você deu um exemplo excepcional, você super breve aqui, você falou que Israel avisa a população de Gaza para evacuar hospitais, avisa a população para que saia de determinadas áreas onde há alvos militares. Pois bem, aqui a gente tem uma diferença fundamental. O que faz uma organização terrorista como o Hamas, ela não avisa e ela ataca intencionalmente esse hospital. Ela ataca intencionalmente a população civil, sem aviso, sem qualquer tipo de respeito à humanidade, de forma sanguinária, como nós vimos aqui, inclusive no noticiário, pela exibição de um vídeo de decapitação, sabe, promovida por um desses extremistas dessa organização terrorista. Evacuem o hospital em 24 horas. Muito humano. Eu tenho que fazer agora um intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre o novo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE. A gente volta já já. Fica aí.